Você mora em casa geminada e consegue ouvir tudo que o seu vizinho faz. E o pior, muitas vezes essa parede que é de geminada com o seu vizinho ainda tem o quadro de elétrica, ou seja, o quadro de disjuntores. E aí você ouve tudo e não sabe o que tem que ser feito. Então, sugiro que você assista esse vídeo até o final, porque eu vou passar para você algumas dicas super, hiper importantes que vão te ajudar você a resolver de uma vez por todas esse tipo de problema, beleza? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, sugiro que você se inscreva aqui no canal, aperte a campainha, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada. Muitas vezes os vídeos que eu faço são aqui do canal, são baseados em perguntas de alguns dos inscritos que estão acompanhando os meus conteúdos e têm esses tipos de dúvida. Eu geralmente leio e respondo a todos eles, espero que consiga manter isso, está bem complicado, mas enfim. E quando eu acho a dúvida pertinente, eu faço um vídeo para justamente esclarecer melhor. E não vai ser diferente. Aqui tem a Aline Mota. Ela disse que tem esse tipo de problema, né? E aí é por esse motivo que estou fazendo esse vídeo. Então se você passa alguma coisa parecida de problema, coloca nos comentários abaixo, eu vou ler, vou responder e se for pertinente eu faço o vídeo igual, beleza? Vamos pro conteúdo. A maioria das pessoas acaba gastando uma fortuna de dinheiro para poder resolver esse tipo de problema. Mas o problema muitas vezes ele é menor do que você imagina. E você, se não fizer da forma correta, você gasta dinheiro, não tem resultado, se frustra e pior, você fala que a pessoa que, no caso, passou aquele tipo de procedimento, ela não tem confiança e de que nada adianta. Então vem comigo para você poder resolver de uma vez por todas, beleza? Esses barulhos, que são geralmente de parede geminada, é porque a parede geminada, geralmente com o vizinho, ela é uma parede já mais estreita, né? Tem alguns lugares que fazem uma parede e uma outra parede colocadas juntas, né? Só que mesmo assim a transmissão de frequência de som, como uma parede está colada na outra, é a mesma coisa que colocar naquelas brincadeiras de criança uma lata, uma outra lata e um barbante. Uma criança fala de um lado, o barbante, por incrível que pareça, passa a vibração e a pessoa escuta do outro lado. É mais ou menos a mesma coisa. Então, ainda mais quando essa parede, como eu já falei, e torna a dizer, se for geminada, e ela tiver aquela parte do quadro de disjuntor instalada, a parede fica mais sensível. Por quê? Porque é um buraco que você abriu naquela parede para poder colocar, né, o quadro de rede elétrica. E, para piorar, muitas vezes com uma casa geminada, tudo que você tem na sua casa do lado direito, a pessoa do lado esquerdo vai ter exatamente igual, só que virada para lá. A escada sobe para cá e vira para lá, então a geminada vai ser subir para cá e virar para a esquerda, entendeu? Parede de banheiro com banheiro e assim por diante. Então é complicado. E ainda quando tem a parede de disjuntor, né? Provavelmente a pessoa também vai ter do outro lado, na mesma direção, uma parede de disjuntor também. Então você vai ter esse tipo de problema e não fazendo as correntes que eu vou passar para você aqui agora, você acaba tendo realmente esse tipo de transtorno e gastando dinheiro à toa. Qualquer fresta que você tiver de um lado para o outro e vice-versa, vai fazer com que o som que está dentro daquele ambiente vaze. É impressionante como que o som viaja, né, pelo ar e muitas vezes quando a gente trabalha com a parte de isolamento acústico, que é bem diferente do que tratamento acústico, você se preocupa com os mínimos detalhes, inclusive com as frestas. Por isso que o carro, dentro do carro, a acústica dele é impecável, né? Nem que seja um carro mais simples, mas o carpete, a espuma do banco, o próprio tecido do banco, os painéis, as borrachas das portas, o vidro, o teto que é de espuma, tudo isso vai ajudar a absorver o impacto. Você tem que pensar dessa mesma forma nessa parede que é geminada. Então a solução que você pode fazer, deixei até algumas aqui para não ter que esquecer nenhum detalhe. A veda frestas, que é muito importante, depois que você já fez toda a parte do acabamento de alvenaria de drywall nessa parede, você vai usar a veda frestas nas quinas para poder matar de vez essa entrada e saída de ar. Usar também um selante acústico. Muitas pessoas usam, né, na emenda de um drywall com outro, um selante acústico no meio ali, e depois que fizer isso, aí sim colocar, né, aquela massa de drywall, ou a massa PVA, ou o próprio gesso, coloca aquela telinha para poder ligar uma peça de drywall com outra, e depois que secar você dá o acabamento e faz o lixamento para depois pintar. Né? Nessa parede de drywall é muito importante que ela esteja longe da parede atual, ou seja, eu chamo isso de desacoplamento.
Essa parede que está, no caso, colocada geminada, você vai forrar ela de fora a fora com uma lã de rocha de pelo menos 64 quilos por metro cúbico, de fora a fora, do chão até em cima, de um lado para o outro, nessa parede, e você vai dar um espaço de 7 centímetros, pelo menos, mínimo de 7 centímetros. Vai usar aqueles pendurais, se você quiser, para colocar, em vez de pôr no chão ou no teto, põe ele na parede. Se não quiser usar ele, também tem as esquadrias de alumínio que você coloca no chão, coloca nas paredes, faz a medição, depois vem com a placa de lã a placa de drywall, coloca no lugar, e nas emendas, como eu falei, usa o selante acústico e depois essa telinha, que é para poder dar a junção, para deixar uma parede firme com a outra. E essa parede que no caso ficou do vizinho, que no caso é a sua parede, né? Que é a geminada do vizinho. Você cola a lã de rocha nela inteirinha, dá esse espaço de pelo menos 7 centímetros, constrói essa outra parede de drywall, e aí sim, nessa parte de parede de drywall que você fez, que ficou para dentro da sua casa, aí sim você faz esse acabamento que eu falei, com o selante acústico, nas quinas com as fitas V das frestas. Tudo isso que eu estou passando aqui, lã de rocha, V da fresta, o selante, todos esses itens estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Já fiz a parte chata de pesquisar o melhor vendedor, com a melhor reputação e o melhor preço, para você poder garantir maior conforto na sua casa. Você escolhe o produto que você quer, manda para o link e seja feliz. Dando continuidade aqui, também você pode trabalhar com a parte de espuma, mas muita gente confunde espuma expansiva com a lã de rocha. A espuma expansiva é para quando você, no caso, não tem aquela quina que está difícil de você usar, algum tipo de acabamento. Você coloca a espuma expansiva, aperta, ela vai entrar naquela brecha e depois ela vai expandir. Nesse quesito é bom, mas usar a espuma expansiva como um tratamento acústico, achando que é a mesma coisa que lã de rocha, a pessoa gasta dinheiro e se equiva. Porque não tem nem sentido a pessoa gastar um dinheiro para poder pôr uma espuma, que a espuma ela já foi comprovada que ela não é como isolamento acústico. Ela funciona como tratamento acústico, ou muitas vezes ela é usada em casas que são fora do Brasil, no caso na Europa, na América do Norte, Estados Unidos, etc., para poder fazer a parte de tratamento térmico, tá? E não tratamento acústico. Então, não vai colocar espuma expansiva, a não ser que você não alcance as quinas. Mas para isso que você pode usar também a fita Veda Frestas, ok? E como eu já havia dito e torno a dizer, usar uma parede desacoplada. Qual que é a parede desacoplada? É a parede que não está encostada na parede do vizinho, deixando esse vão. Agora, como eu já havia dito e torno a dizer, todos esses itens estão aqui abaixo. Algum tipo de dúvida que você pode ter, mesmo depois de ter ouvido esse vídeo, no meu canal existem playlists já organizadas como parte de tratamento acústico, tratamento térmico. Dá uma conferida, tem muito vídeo super, hiper importante, maratona no canal. Se essa dica te ajudou, ou você conhece uma pessoa que tem esse tipo de problema, manda esse vídeo para essa pessoa poder conhecer o meu canal e poder aproveitar essas dicas. E da mesma forma como eu já havia dito e torno a dizer, não deixe de se inscrever aqui no canal. Agora aqui no card eu vou deixar um outro vídeo super, hiper importante para dar sequência com relação a esse vídeo, ok? Vamos nessa!